Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e nosso episódio de hoje vai prestar mais um serviço à sociedade com informações. Iremos conhecer mais como atua o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Recebemos as enfermeiras emergencistas, eu acho que falei certo, Adriana Góes e Aparecida Souza, bem-vindas ao podcast. Obrigada. Eu vou apresentar nossos convidados, Adriana Batista Góes, baiana de Salvador, enfermeira e atua no SAMU, junto com a Maria Aparecida Vieira Souza também, só que ela é aracajuana, trabalhando nesse serviço tão importante para a sociedade. Falar um pouco sobre o SAMU. O SAMU surge na década de 80 na França, como Serviço de Médical de Urgência. Falei francês, viu, gente? Em 2003 chega ao Brasil, através de um decreto, seguindo os mesmos moldes da França, que fez muito sucesso, e se torna um serviço imprescindível para o atendimento rápido de urgência médica para toda a população. Em um mundo onde o tempo é vida e vocês fazem parte de uma equipe onde cada segundo vale ouro, chegar de forma rápida e eficiente é fundamental. Mas o que é mais difícil lidar com a emergência? É a própria emergência ou o GPS mandando vocês para o lugar errado? Nossa. O GPS. É o GPS. O GPS nos coloca, às vezes, em cada roubada, por assim dizer. Nossa. Principalmente porque Sergipe tem muitos locais com nomes parecidos. Então, você, às vezes, tem uma referência do Bar do Seu Zé, Nossa. no 17 de março, que ele não é um só, ele tem vários Bar do Seu Zé no 17 de março. E você vai parar no Bar do Seu Zé, que é na ponta contrária do paciente que está esperando. Aí quando você acha o Zé certo, o Zé já não está tão feliz de nos ver. E a gente tem, assim, alguns empreendimentos. Às vezes a própria pessoa tem dificuldade de dizer onde mora, né? Um ponto de referência. Então, assim, um ponto de referência que usam muito, e a gente vê isso em todo o bairro, a mercearia Itabaiana. Nossa. Então, todo bairro tem uma mercearia Itabaiana, praticamente. Então, o GPS, às vezes, manda a gente para uma situação bem difícil. A gente tem alguns bairros que tem oficialmente a Rua A, mas aí tem um outro nome. Então é um nome lá, é A1, A2. A3. Eu até hoje não consigo entender como funciona o Augusto Franco. Canal 1, canal 2, canal 3 eu não consigo achar. É bem maluco isso. Vocês se formam em enfermagem e chegam ao SAMU. Passou pela cabeça de vocês isso? Imaginar assim, não, vou para o hospital, ou um posto de saúde, e chegaram justamente, estão hoje no SAMU. Como foi isso? Então, Marco, eu sou formada há 24 anos, né? Eu sou formada na UFS e na nossa formação a gente tem uma grade, né, de vigilância, administração, a gente faz vários estágios, pediatria, e temos também, eu fiz um estágio no antigo trauma do Hospital João Alves, né? Que hoje a gente referencia como USE. Então lá foi quando eu estava nessa disciplina que eu disse, nossa, essa é a praia que eu queria surfar. É uma adrenalina muito grande e a gente se sente muito, muito feliz, apesar das pessoas sempre pensarem na emergência como uma coisa ruim. Para a gente é muito, muito bom saber que a gente pode ser útil nesse momento, que é um momento de gravidade, né? E de fragilidade do ser humano. Então, eu fico muito feliz de poder atuar dentro dessa situação. Como disse a Adriana, eu também sou da UFES, eu sou de 2002, a minha turma de formação, já são 22 anos, 23 anos. Nós tínhamos ainda um curso muito voltado para a área hospitalar. Então, a enfermagem, ela nasceu muito voltada para o ambiente hospitalar. Então, durante toda a formação, o SAMU... você não tinha isso ainda aqui funcionando plenamente como a gente tem hoje. Então, quando eu também fui da época do USE, que tinha o setor de trauma, mas também o trauma era separado do pronto-socorro, porque hoje é tudo num canto só. E eu gostava muito do PS, eu não gostava muito da parte de trauma. Mas tudo é urgência e emergência. Uhum. Trabalhei também com a área que é urgência, não chega a ser tanto, mas a gente acaba encarando, que é obstetrícia, que é uma área de movimentação, né? Mas, assim, começar a trabalhar dentro da área do SAMU específico veio depois para mim. Mas minha praia era gostar do ambiente hospitalar. O SAMU chega
no Brasil em 2003, a Aracaju não deixou de ser privilegiada, porque começa São Paulo, Porto Alegre, Ribeirão Preto. Isso. E Aracaju não demorou muito para também ter o SAMU. Vocês estão ali meio que saindo da formação, começando uma carreira, aí surge o SAMU. Chamou logo a atenção, brilhou os olhos, eu falei, eu vou para aquilo ali, para essa loucura. Com certeza, com certeza. Quando hoje existe, eu vou falar um pouquinho de quando eu saí. A gente não tinha aqui em Aracaju residência, não tinha alguns cursos que é mais fácil hoje os estudantes, estágios do próprio SAMU, a gente tem estágio também, mas cursos voltados ao APH, né? Um atendimento para avançado, o básico também. O PH-TLS. O PH-TLS, para atendimento de pediatria, de obstetrícia, tudo voltado ao APH. Naquela época não tinha. Então, logo que eu me formei, eu fui fazer no Sírio-Libanês um curso do PH-TLS, que é esse pré-hospitalar, para ver como é que era. E o Aracaju foi um dos SAMUs pilotos do país. Tanto que quando as pessoas, a primeira turma, né, do Aracaju, eles não vestiam macacão azul. Eles vestiam um fardamento cinza e vermelho. E depois, com as portarias de 2004, que foi quando foi normatizado por portarias federais, instituído o SAMU Nacional, aí sim, veio o macacão com e a logomarca e a pintura das viaturas. O próprio número 92, né? O número 92 também. A gente via muita questão de urgência com os bombeiros, o 93. Mas Aracaju, o modelo Aracaju foi levado para o país. E foi mudado o fardamento, a portaria que foi instituída pelo governo federal à época, ele norteou todos os SAMUs que existem hoje. Então, nós fomos um projeto piloto do país, Aracaju. E depois houve um concurso público dentro da área. Antes, o SAMU era somente Aracaju, que era metropolitano, só o município de Aracaju. Com o concurso público estadual, nós passamos a ser um SAMU estadual, atendendo os 75 municípios de Sergipe. Também um dos poucos SAMUs estaduais do país, porque a maioria ou é municipal ou é regionalizado. Regionalizado, isso. Você falou aí, eu tenho essa curiosidade, o estudante de enfermagem... Uma pessoa que vai entrar na faculdade já vendo esse macacão azul, a ambulância, o atendimento, resolve, não, eu quero entrar no SAMU. Como é que é esse egresso? Como é que faz esse... Por concurso. É um concurso público. Por concurso público. Hoje o SAMU trabalha por concurso público e algum tipo de seleção, quando não é o concurso público com vinculação. Como a gente tem os PSS, os processos de seleção. Eu não consegui, eu não passei no primeiro concurso do SAMU, que foi o que Flo passou, que é até muito triste. Aí foi quando eu me embrenhei na obstetrícia. Em 2010 teve novamente o concurso pela fundação e foi quando eu consegui entrar. Então hoje o SAMU, a porta de acesso é via concurso público. O que a gente tem do avanço, como ela falou, é que hoje você tem o que a gente chama os serviços educativos dentro da instituição, onde nós temos faculdades que criam uma vinculação de estágio, onde esse aluno de medicina ou de enfermagem tem a oportunidade de estagiar dentro do serviço, mas é um estágio curricular, onde a gente, que é o profissional, acaba acompanhando. Eles têm até um nick que foi criado, que é o dos bananas. Eles são chamados de bananinhas. Então, sempre que chega alguém, é um banana de enfermagem, de medicina. E eles passam um período acompanhando a gente, indo nas ocorrências, fazendo todos os atendimentos, participando dos eventos, participando dos treinamentos. E a maioria deles, quando se forma, consegue fazer esse retorno.
Para a enfermagem, está mais voltado para o concurso. Para os médicos, eles conseguem a contratação, porque são sistemas de contratação diferentes. Mas a gente hoje tem muita gente no SAMU que já foi banana. E que hoje é profissional do serviço. Amadureceu a banana. Amadureceu a banana. Vocês falam aí a formação, mas no caso, vocês têm ali médicos, enfermeiros... O condutor e o condutor, auxiliar ou o técnico. Todos são via concurso. Tirando o médico, pode ser por contratação. Sim, que pode ter uma contratação por conta da vinculação. Uma coisa que você falou, Adriana, o SAMU, ele pode ser municipal, estadual, e tem nível federal, regional e tem nível federal? Não, a gente é regido por portarias federais, mas não existe um SAMU federal. A gente lida com a legislação que rege o SAMU é federal, mas cada município, ou pode ser um consórcio também de municípios que se juntam e fazem uma região, ou o estado, eles são habilitados. Então, eles podem se habilitar e colocarem um SAMU naquele local. Mas o padrão de atendimento e regulação, tudo é um padrão só. Regido pela portaria, pelas portarias. Nós temos algumas portarias, 2048, e algumas que datam de 2004. Puxando a sardinha para vocês. O SAMU surgindo na França era referência na época, virou um padrão até dentro da Europa. Se comparar o nosso SAMU com o francês, então melhores do que eles, espera, né? Nós somos muito maiores, né? O nosso país é um país continental, então nós temos uma diversidade muito grande. Nós temos, para você ter uma ideia, a nossa tripulação, que aí foi o que a gente estava colocando, Sergipe, nós estamos um pouquinho até à frente da própria portaria. A portaria, ela coloca como tripulação mínima o médico, o enfermeiro e o condutor socorrista. Mas nós aqui em Sergipe, nós inovamos. Nós colocamos um técnico dentro de uma unidade de suporte avançado, que é conhecido como UTI, né? Dentro de uma unidade básica, a gente tem um condutor e o técnico. Nós temos motolâncias, né, aqui em Sergipe, mas Amazonas, nós temos as ambulâncias. Nós temos aqui também em Sergipe a parte do aeromédico. Que é um convênio. Isso, que a gente conseguiu fazer esse convênio. Em algumas outras regiões do país, em alguns estados ou municípios, temos aeronaves já de resgate, que é exclusiva do SAMU. Então, assim, todo o SAMU ele tem uma estrutura também de educação interna, que a gente chama de NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente. E o nosso aqui em Sergipe, a gente tem ficado muito feliz, muito orgulhoso de ver que a gente está sempre em treinamento. Como eles estão trabalhando. E até voltando para a sua pergunta, eu acho que o que diferencia o nosso SAMU da França é porque a gente está dentro de um sistema maior que é o SUS. Lá eles estão mais ligados à linha particular. Sim, particular. Né? O SUS, ele faz essa amplitude. Então, o SAMU, ele vai da classe mais baixa à classe mais alta. Aquela pessoa que está em situação de risco na rua, e como também aquela pessoa que está na sua mansão, no seu condomínio fechado, de luxo. Então, eu entendo que o nosso serviço, ele é mais qualificado por conta dessas diversidades. Tanto a questão das distâncias, que a França não tem distâncias tão grandes. As ruas têm nome fácil, o trânsito flui melhor. E você tem uma outra estrutura e uma outra visão de atendimento, né? Hoje a gente atende um percentual de pessoas muito grande. Porque, graças a Deus, né? Mas as pessoas, elas acreditam no serviço. Então, a primeira coisa que se pensa é no 92. Nós temos música que fala do SAMU, né? Nós temos algumas musiquinhas de forró que citam você vai, chama o 92, eu vou chamar o SAMU. Então, isso mostra a importância que tem. Mas eu vejo que ser SUS faz que nosso serviço seja diferente. Porque vocês, no atendimento, praticamente ali dentro já vão preparando para chegar. Quando chega já no centro de atendimento, já tem
mandamento iniciado para a Sim. ocorrência, né? Então, chega lá, você só complementa, né? Sim. Sim. Lá fora o SAMU é mais um transporte. Resgata, Sim. transporta. É, Sim. aqui o SAMU, ele é um instituto, né, que é utilizado como porta de acesso ao SUS. E essa porta de acesso, que um dos acessos ao SUS é a porta de urgência e emergência. Então, a gente acessa ao SUS mesmo que você tenha, se você tiver uma situação de um acidente, né, qualquer situação de urgência e emergência que você acesse, mesmo você tendo o plano de saúde, O SAMU é mais rápido. o SAMU é mais rápido, é mais qualificado e você vai ser atendido na rede SUS e depois você pode ser transferido para um particular ou a gente vai atender e se você tem plano de saúde, a gente vai entregar no hospital particular. Como eu lhe falei, a gente tem a unidade de suporte avançado, que vai o médico, é uma UTI móvel. Ali a gente consegue fazer procedimentos invasivos. A gente pode, inclusive, um paciente, um exemplo, um paciente que tem um infarto. A gente pode fazer uma revascularização naquele paciente através de um trombolítico, faz um teste, um exame de ECG. A gente tem hoje com a tecnologia, a gente consegue fazer um exame que ele é visto por um cardiologista que fica de plantão na central de regulação de urgência, que a gente chama de telecardio. É um projeto também piloto de Sergipe, que nós começamos em poucas viaturas e hoje existe em todo Sergipe, em qualquer local. Naquele povoado mais longínquo, sei lá, de Pôr da Folha, de Poço Redondo, de qualquer local de Sergipe, se ele tiver uma dor torácica que equivale a e tiver uma suspeita de um infarto, a gente roda o ECG lá no local, na residência do paciente. Esse exame é enviado para o médico que está na central de regulação na capital, para um cardiologista. Ele vai dar uma olhada, porque nem todos os médicos que estão dentro da viatura são cardiologistas. Nós atendemos todo tipo de emergência, né? Mas para a situação de cardiologia, a gente tem um cardiologista que faz parte desse projeto de telecardio. Ele vai falar e ele já vai dar o diagnóstico se é realmente um caso de infarto ou não, e a depender do paciente, se o paciente se encaixar dentro dos critérios, a gente tem medicação dentro daquela viatura que possa ser feita uma trombolização e o paciente desobstruir aquela artéria no local. E também o contato, que eu acho que com esse programa é que as pessoas às vezes desconhecem. Hoje a gente consegue respeitar a hora ouro do infarto de 1 hora, que é no sentido de que se eu identifico dentro de Aracaju, por exemplo, que o paciente tem um infarto, que precisa de um atendimento imediato, o SAMU já consegue regular diretamente com a unidade da cardiológica, que já recebe ele já tá direto. Tudo pronto tá ali. Tudo pronto. Leito Ele não aguardando. se perde mais procurando, pousando em vários locais. Já vai pro lugar Não, certo. se eu estiver no interior de Porto da Folha, como ela falou, de uma cidade mais longe, a USA identifica, esse paciente ele já vem direto para Aracaju. E para tentar respeitar essa hora ouro, hoje a gente tem inclusive o GTA para dar esse apoio. Pra ir lá buscar. Que é a nossa cidade mais longe, que é Canidé mesmo, a gente consegue que o GTA vá e volte e esse paciente entre em sala dentro do prazo, dentro do tempo. Eu queria aproveitar, já que a gente tá aqui com a presença do SAMU, para falar um pouco que o SAMU, nas últimas semanas, entrou num debate, né, falando se funciona ou não funciona. Eu já morei fora e já precisei de atendimento médico. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, você pedia ligar para a ambulância, você paga pela ambulância. Sim. Aqui ele é gratuito. Então, como você disse, independente, todos vão ser atendidos, se é da classe D ou classe A. E é uma coisa que a gente precisa entender. Ah, mas o SAMU é de graça, não é? Não, sabe o que é legal? É que o SAMU é pago pelos nossos impostos e ele está ali para nos atender. Nos Estados Unidos você paga imposto, mas você não tem hospital, gente. Não existe saúde pública nos Estados Unidos. É tudo pago. Você vai, quando chega a conta, você infarta de novo. E a gente tem que entender o seguinte, é um atendimento gratuito, eficiente. Sergipe
pioneiro, referência. Então, sergipanos, olha o que você tem nas mãos. E principalmente é isso, a gente tem um serviço muito eficiente, grátis. Qualidade, vai levar para um hospital preparado, que tudo há um planejamento, né? Qual hospital certo, e tudo é gratuito. Aí, como você disse, não, eu quero ir para o meu hospital particular, eu quero ir para o meu sírio-libanês, para o meu Copadó. Então, tudo bem, mas quem te transportou tá ali de graça, à disposição 24 horas no telefone. Eu vou falar muito esse número nessa entrevista para vocês decorarem, 192, 192, 192. É a linha da vida, vamos chamar assim. Eu queria entender um pouco os tipos de atendimento que o SAMU pode fazer. Qualquer emergência médica é atendida pelo SAMU? Sim. Do corte do dedo, eu queimei meu dedo. Um acidente doméstico, um acidente automobilístico, até uma catástrofe, tudo o SAMU atende? Sim. Como o nome diz, é um serviço de atendimento móvel de urgência. Qualquer urgência. Qualquer urgência. Só que o que às vezes é encarado pela população ou pelo usuário como algo muito grave ou algo que precisa se chamar o SAMU, às vezes ele poderia recorrer ou resolver isso na própria unidade básica. E algo que eu reforço muito, o serviço de urgência e emergência do SAMU, ele não é apenas de trauma. A gente hoje trabalha com a parte de trauma, com a parte clínica e residência, mas a gente também tem uma grande demanda de exames, de transporte de pacientes para exames, pacientes graves. Então, hoje, se um paciente está numa UTI, em uso de ventilação mecânica, em uso de droga vasoativa, um paciente gravíssimo que precisa ir para outro local fazer exame, quem faz esse transporte é o SAMU. Então, quando você desvia uma viatura para um exame, aí é isso que as pessoas também têm que entender, porque às vezes as pessoas dizem, eu chamei, mas demorou, mas tem esse aspecto. Mas a gente tá para atender todo tipo de chamada. Por isso que se existe uma central de regulação, onde o médico vai fazer a triagem da sua queixa, do seu corte do dedo. Era isso, eu tinha para perguntar a vocês. A pessoa liga 192, ela vai ser atendida numa central. Sim. Vamos imaginar isso. Começou a ligação. Liguei lá, 192, SAMU, boa noite, qual é a emergência? Isso. Ali, como funciona? O passo a passo. Eu vou relatar o que está acontecendo para a central. Isso. E lembrando que, assim, e é muito bom, fiquei muito feliz, inclusive, pelo convite, pela oportunidade que a gente tem, não só de falar do SAMU, mas como funciona para a comunidade, porque nem sempre a gente tem essa oportunidade. Quando a gente liga o 192, é importante a gente falar que a pessoa que está ligando precisa estar ao lado daquela pessoa que está precisando de atendimento. A primeira coisa. Tem que estar. Eu sei que a gente que está numa situação de gravidade, de uma emergência, às vezes está bastante nervoso, mas a pessoa que tem a condição de responder, tiver um pouco mais calmo, é a pessoa que deve ligar. Porque para a gente poder tirar as informações da melhor forma possível. Quando você liga o 192, existe uma central de regulação de urgência, que a gente chama de CRU, que fica em Aracaju, não é nos municípios. A gente tem bases espalhadas pelo estado, e nessas que são 37 bases que nós temos espalhadas pelo estado de Sergipe, e onde ficam as equipes com as ambulâncias. Nós temos 17 USAs, tá? E nós temos 43, se eu não me engano, de USBs, tá? Acho que a gente está com 44, se eu não me engano, salvo engano, estamos agora com 44, com a de Umbaúba. E o serviço de moto? E nós ficamos com 4 motos, 2 que saem dupla aqui na capital para ajudar no deslocamento por conta dos horários, do trânsito aqui na capital. Fora o GTA que dá o suporte para a gente. Então, essa é o que a gente tem disponível. Né? Então, veja que é finito. O número existe um número limitado nas 37 bases. Então, quando você liga o 92, vai cair nessa central e essa pessoa que ligou vai ter uma pessoa que vai atender sua ligação. Ali é um técnico
tá? Não é um técnico de enfermagem, ele é um administrativo que recebe essa ligação e vai abrir a sua ficha, vai começar a fazer a ficha, porque a gente precisa de um prontuário eletrônico, tá? Então, ele vai começar, senhor, boa noite, SAMU, como posso lhe ajudar? E aí você vai falar, eu tô com meu pai com uma dor torácica, uma dor no peito. E aí, de onde é que você está falando? Vai dizer o município, você vai dizer de onde é que está falando o endereço. Tem algum ponto de referência próximo? E aí você vai falar um pouquinho para ajudar. E lógico, a gente tem algumas perguntas a serem feitas para essa pessoa. Às vezes a pessoa diz, mas eu quero... É ligeiro, é rápido. Eu sei que a pessoa está nervosa, mas se não tiver uma boa triagem nesse início, a gente não consegue encontrar, que a gente falou do GPS. Então, assim, a gente precisa de mais alguns detalhes. E depois que é feito algumas perguntas básicas para ser colocada ali na ficha, é passado para o médico regulador dentro dessa central. É o próximo passo. Até porque é importante também falar que nesse primeiro passo, com as perguntas que o administrativo faz, ele tem, a gente infelizmente ainda tem um número muito alto de trotes. E que ficam, alguns desses aí a gente consegue filtrar nessa primeira parte, mas tem outros que ficam um pouco mais elaborados e acaba passando, né? Vai para o médico regulador, esse médico regulador vai conversar. Nem todas as ligações que são para o 92, ela se destina a um deslocamento de viatura. Porque, às vezes, você tem uma situação que pode ser feita uma orientação, tá? E ali é um atendimento, tá? E aí, se for deslocado, se houver necessidade, dependendo da situação que é colocada, explanada pelo usuário, e ele fala, esse médico regulador ele vai vendo a situação de urgência e a gravidade. Se é a gente usa algumas classificações que hoje é muito mais fácil vocês entenderem, porque hoje vocês têm essa classificação de risco nas urgências. E aí, em hospitais particulares, verde, que é o tempo de espera. Tá? Verde, azul, amarelo, laranja, vermelho. Vermelho, grave. Paciente verde, paciente amarelo, com menos gravidade. Então, a depender da gravidade, a gente tem um deslocamento com a maior brevidade ou menos brevidade. Então, verdes e amarelos podem ser utilizado um suporte básico de vida com o técnico e o condutor socorrista. As ocorrências vermelhas com a unidade de suporte avançado que a gente tem um número menor, tá? E que é deslocado. Depois disso, passa para a ligação para o radiooperador e esse vai estar vendo na tela quais são as viaturas disponíveis. Então, assim, eu passei 10 anos na USA Itabaiana. A USA Itabaiana não atende somente Itabaiana. A gente, quando você liga, eu liguei de Campo do Brito, que é uma regional próxima, é um município próximo de Itabaiana. E, teoricamente, eu sou a USA mais próxima. Mas se eu tiver em atendimento, eu não sou a USA mais próxima disponível para aquele atendimento. Pode ser a USA Lagarto, que não está tão próxima, mas é a mais próxima disponível. Isso. Então, por isso que a gente reforça tanto as pessoas saberem quando ligar para o SAMU, qual tipo. Uma dor de dente. Uma dor de dente é algo que incomoda bastante, mas entende que não é uma emergência, não tem um risco à vida, né, daquele paciente, então ele pode se locomover de meios próprios para uma unidade de urgência. Eu ia perguntar isso para vocês. O SAMU pode fazer, que a gente vê em filmes americanos, que a pessoa liga e a pessoa que está do outro lado, ela dá a orientação para que quem está ali na linha faça o início do atendimento e aí ali você pode até evitar o deslocamento, porque se for só para estabilizar, a pessoa está estabilizada, não, agora leve até um hospital, não precisa da ambulância. Vocês conseguem fazer isso também? Consegue, porque a própria portaria dá ao médico da CRU o que a gente chama de autoridade sanitária. Então, às vezes você está num posto de saúde básico, no interior, no momento em que o profissional liga para o SAMU, aquela conversa começa a ser gravada. E isso já gera para a pessoa, para o profissional que ligou, um suporte jurídico para que ela possa seguir normas ditadas à distância.
tanto o Conselho de Medicina como o Conselho Federal de Enfermagem, eles autorizam o profissional de enfermagem médico que está dentro do SAMU ou fora do SAMU, quanto à legalidade de seguir a orientação daquele médico que está falando lá. Então, eu dou um exemplo. Eu sou enfermeira, estou no meu condomínio, como às vezes acontece, alguém passa mal e eu ligo para o SAMU, me identifico, digo o que está acontecendo. Se eu tiver suporte onde eu estou para fazer uma intervenção, o que aquele médico me orienta a fazê-lo, eu posso fazê-lo. Então, isso acontece muito naqueles postos onde você não tem médico, por exemplo. A enfermagem liga que tem um caso assim, então ele faz a orientação. Ou você é um usuário, está na rua, viu alguém que caiu de moto, ou alguém que parou, que, como a gente diz, as paradas, né? Parou de respirar. O médico, enquanto vigilância sanitária, ele vai orientar aquela pessoa. Olhe, você inicia a massagem. Ah, mas eu não sei como é a massagem. Você vai botar a mão acima da outra, vai procurar um meio do peito, descamise ele, bota num lugar duro e começa a massagear, que a gente já vai providenciar. Não pare. A gente pode sim fazer essas orientações. E de acordo, às vezes, muita orientação que é feita, as diabetes, por exemplo, os pacientes diabéticos que fazem as hipoglicemias em casa. Ah, meu pai é diabético e está aqui sem responder. Você tem açúcar, você tem Tem sal. açúcar. Se não tiver inconsciente ainda, dá algo doce a ele. E o paciente da hipoglicemia, que é o açúcar baixo, ele é um paciente bem interessante, porque ele é um paciente que ele é de uma gravidade que ela é muito específica, porque ela é reversão daquele momento. No momento em que você dá uma bala, um doce, que ela sobe, ele olha pra você e diz: oxente, o que foi que é que vocês estão tudo olhando pra mim com essa cara assustada? Nem lembro o que aconteceu. E às vezes é um paciente que não precisa ser removido. Mas aí você diz: não, olha, doutora, realmente ele acordou, veja como tá ele, tá? Então vamos fazer assim. Você ainda quer que a equipe se vincule? Não. Então, a orientação é levar amanhã, procurar o médico, vigiem ele, não dê a insulina, não dê um remédio hoje. A gente consegue sim reverter muitas coisas. Quando eu comentei com pessoas próximas que teria essa entrevista, eu acabei criando um grupo e a gente conversou. E aí já começamos um pouco, mas eu não queria perder essa linha. A gente eles me ajudaram a elaborar 7 perguntas básicas para um atendimento. E aí eu queria ver com vocês. Algumas vocês já começaram a falar. Mas eu queria seguir para a gente meio que criou uma cronologia de uma emergência. Quais situações eu posso ligar para o 192? Quais situações é para se ligar mesmo? A criança está com febre. Criança tem febre. Não é a situação para ligar. A não ser que ela esteja com 40 graus, tendo paciente que apresente sinais de risco. Pacientes com falta de ar. Pacientes que estejam como a população chama roxo. Roxinho, o paciente está roxo, mamãe está roxa. Fraturas, traumas, cortes em que você tenha um sangramento significativo, acidentes de trânsito onde você visualiza principalmente que onde essa pessoa atropelada ela foi ejetada para muito longe. Idosos que comecem a apresentar febre, certa desorientação, convulsões, perda de força, queda de comissura labial, paciente que estava conversando bem, de repente mamãe tá estranha, mamãe desorientou, mamãe não quer acordar. Isso, afogamentos, certo. Né? Engasgo, que é muito comum também. É muito estranho, mas quando não se deve acionar o SAMU? Existe alguma situação? Existem, na verdade... Fogo não é o SAMU, por exemplo, né? Não, mas assim, a gente vai como apoio. Sim, a gente vai. Se não tá pegando fogo, você liga, é 193. É importante que, assim, hoje
Olha só, o Sergipe também temos um outro projeto também que é piloto. Nós temos um enfermeiro dentro do CIOSP. Nós temos aqui em Sergipe, nós já tínhamos 2 enfermeiros que são supervisores dentro da sala de regulação, tá? Que eles não ficam, eles ficam como mediadores dentro da sala de regulação. Eles não vão passar na linha, né? Quando você liga o 92, você não vai falar com esse enfermeiro supervisor, mas ele vai dar um suporte para as equipes que estão no atendimento e para dentro da central de regulação também. E dentro do CIOSP, nós temos hoje também um enfermeiro que faz uma ponte. E então, não só para situações como que tem policiamento, precisa de polícia em cena, agressão, uma vítima de agressão por arma de fogo ou arma branca. Que é uma facada, alguma coisa assim. Então, assim, a equipe precisa ser resguardada e a gente precisa de policiamento em cena. Então, esse profissional, ele faz essa ponte. Olha, vocês já receberam... até para dar uma brevidade nessa viatura da polícia para que ela chegue e dê um respaldo, uma segurança para a equipe que vai atender, tá? Porque uma das premissas da gente é a segurança do socorrista, né? Então, numa situação de fogo, de incêndio, a gente também é acionado, porque o bombeiro, ele entra na zona quente, retira, mas é a gente que atende. Certo. Digamos, uma situação que criaram para mim. Eu estou passando, vi minha vizinha, tem uma senhora e uma adolescente, a senhora passou mal, e ela não sabe ligar e pede ajuda para mim. Eu que vou fazer a ligação. Eu preciso ter alguma informação importante prévia para na hora que eu ligar eu já tenha esse tipo idade, se toma remédio. Sim. E principalmente entender o que aconteceu. Porque a CRU precisa que você passe o que é. Sua vizinha passou mal, sim, mas você tem que perguntar a ela o que aconteceu. Não, eu vou ficar, né? O que é? Peraí, isso. Aí perde tempo. O que aconteceu? Não, mamãe estava de tal jeito e agora engasgou e não está respirando. Aí pessoas muito nervosas passam por isso. Eu passei por isso, né? Ainda até na questão das situações. Eu tive uma ocorrência grave com o meu pai. Minha irmã também é enfermeira. E eu estava indo ao comércio. E ela me ligou. E ela disse, papai teve tal coisa. E eu disse, você ligou pro SAMU? Ela disse, eu não consigo. Eu estou tão nervosa que eu não consigo. Eu digo, mas minha irmã, você é enfermeira. Ela disse, mas eu não consigo, Cida. Ligue você. Aí eu digo, sim, o que houve com o pai? Me diga como ele está. Aí ela me passou. E eu, de longe, é quem tive que ligar para o SAMU para explicar como ele estava. Porque ela não conseguia fazer isso. Então, eu acho que a premissa principal para você ajudar é você tentar explicar ao máximo, verificar como a vítima está, para poder passar para a gente. Porque é a partir do que você nos diz que vai ser disparada uma USA ou uma USB. A gente falou de GPS, só para não perder aqui. A população pode ajudar vocês também, ali, o condomínio. Se as pessoas forem informadas, o SAMU está vindo, elas podem ajudar em sinalizar vocês, ficar na esquina esperando. Sim, é uma forma de ajudar, primordial, né? Em condomínio. Eu já fui síndica, a Flor também já foi síndica. E nós não temos a legalidade para adentrar no condomínio. Mas na rua também, né? Às vezes na rua... Sim. Gente, ajuda, porque vocês podem estar procurando. Sim. É muito comum, principalmente com as USBs, quando vão atender aqueles casos que você perguntou, reforçou bastante, da necessidade do SAMU. Às vezes, é aquela gestante que está sentindo uma dor, aí chama o SAMU porque está sentindo uma dor. Ela não sabe que aquela dor é natural do processo. Chama o SAMU. Então, muitas vezes, quando a gente passa, ela tá na porta toda arrumada, com a sacola, a bolsa. E fazendo um vídeo. Não, ela tá na porta, normal. E a gente passa e ela continua na porta normal. Ninguém nos sinaliza e a gente vai muito por cena, né? E
como eu brinco sempre, principalmente nós que somos de uso, a gente segue o trajeto dos guris correndo e dos cachorros, porque é onde vai, onde tem a movimentação maior. A pessoa tá parada na porta, aí você pede para a central. Central, não tô vendo aqui nenhuma nada que diga que eu escolho. Faça uma linha de 500, que é uma linha de telefone, com um morador. Olha, o solicitante disse que vocês passaram, ela tá na porta, você olha e diz, é aquela que tá ali na porta com a bolsa. Aí volta você e pergunta, é a senhora que chamou o Sou. SAMU? Pô, mas muitos fazem isso com a gente. Você passa. Nossa. E eles estão, às vezes, Ou então- outros não, já estão lá de longe, né? É. Acenando, ajuda bastante, mas muitos não, Ou então estão dentro de casa. dentro de casa. Às vezes, assim, tem algumas ruas que passam a numeração, mas não tem a numeração, né? Ou não está visível a numeração. E a gente fala assim, só eu tô na rua, mas Não a gente não consegue, não tem ninguém na porta. Isso a gente tem que pensar, quando a gente fala assim, parece que é sempre área urbana, né? E não é. Não. Você imagine que o SAMU atende 24 horas. Então, isso pode ser 2 horas da manhã. manhã. Não tem ninguém É. pra gente perguntar. 1 hora da manhã, pode ser num povoado, num local que tá chovendo. Bom, pode estar chovendo bastante. Isso. E aí a gente retorna a ligação, pede para a CRU fazer uma ligação para o solicitante, para ele responder. Vai pra rua, pelo menos. Ou ele fala assim, ó, explica melhor onde é que você mora, né? E aí ele vai falar, não, porque é perto disso de dá uma referência Isso. muito popular, né? Que a gente não mora naquele lugar. Bom, eu citei Itabaiana, então assim, é como se eu fosse moradora de Itabaiana e todo mundo conhece seu Chiquinho, né? Um exemplo. E Isso. aí, eu não sou, eu moro em Aracaju e aí eu tô fazendo meu plantão em Itabaiana, ou então eu posso atender Canidé, por exemplo. Então, e aí as pessoas têm um pouco essa dificuldade. E chega a ser até engraçado, né? Sim. A gente às vezes está parado na porta. Com o giroflex ligado, que são as luzes, né? Então, parecendo uma árvore de Natal bem sinalizado. Às vezes a gente tem que acionar também a sirene e as pessoas estão dentro de casa. E aí, quando a gente liga, que a pessoa sai. E a gente diz, poxa. A gente falou aqui do ajudar, agora vamos falar do atrapalhar. O que é mais comum? Porque isso aqui virou uma emissora de televisão, tá? O SAMU aí tem todo mundo na frente, aí fica a gente na frente. O curioso é o que mais atrapalha vocês, né? Perfeito, exatamente. E o curioso é o que dá mais trabalho. Primeiro que assim, as pessoas precisam realmente saber que o SAMU, como é a lógica do atendimento do SAMU, que é aquela viatura mais próxima disponível. Por isso que é tão importante as pessoas reforçando. Quem está ligando para o SAMU, saber estar próximo da pessoa, da vítima. Ah, eu liguei, olha, eu passei e vi um acidente. Às vezes é só danos materiais, às vezes as pessoas que estão envolvidas no acidente não querem nem atendimento. E aí a gente falou, a gente vai aguardar outras ligações de pessoas que estejam próximas, ou então, olha, eu vi alguém assim, mas olha, só tem como voltar e passar as informações, por quê? Saber se está respirando é importante, saber se o paciente consegue falar quem ele é, se ele está orientado, se ele... Então, isso é primordial para a gente, porque se o paciente está desorientado, teve um acidente, está desorientado, teve uma pancada na cabeça, né, que a gente chama de um TCE, é bem diferente o atendimento. Então, aqueles minutos, ao invés de a gente mandar uma unidade de suporte básico, ela pode ser uma unidade de suporte avançado. E aí a gente abrevia e já faz um atendimento de alta complexidade com ele. Tá? Você falou, eu ia perguntar isso. Quais são os tipos de ambulância que tem dentro do SAMU? São diferentes, né? Nós temos 2 tipos. Nós temos as USAs, que são as unidades de suporte avançado. Nessas são UTIs móveis, que é algo também que a gente sempre reforça para a população, porque às vezes quando você tem um paciente dentro da USA e às vezes você tem dificuldades de regulação desse paciente. Nós temos épocas que são sazonais, onde a gente tem um acúmulo. Pronto, a pandemia do Covid. Durante a pandemia do Covid, nós já ficamos 8 horas, 9 horas dentro de uma viatura
com um paciente, esperando para onde ir. Então, a família e a população ficam, às vezes, muito agitados e nervosos, porque dizem, tá na viatura esse tempo todo, tá desassistido. Ele não está, porque a USA é uma unidade de esporte avançado, onde eu tenho todos os equipamentos. Alguns procedimentos, até pequenas coisas cirúrgicas, o médico consegue fazer. Entubar, por exemplo. Entubar é o padrão Crico. nosso, crico. Ela tem identificação externa ou todas são iguais? Tem. Na verdade, nossas viaturas mais novas, elas estão seguindo um padrão externo. Algumas vêm só a logo escrito uso USB. Como o SAMU, por conta de que também temos épocas em que tem muita movimentação e algumas quebram, às vezes você pega uma viatura de USB, coloca os equipamentos e ela vira uma USA. Então, hoje em dia, a gente não se fia muito em logomarcas. O mais importante é ver a ambulância, abra caminho. Eu digo sempre que se você vê na rua uma ambulância onde são só 2 pessoas, isso é uma ambulância básica. Se você vê na rua uma ambulância em que desceram 4 ou 3, tenha certeza que o bicho está pegando. Aí eu tenho uma curiosidade. O condutor, né? O condutor de ambulância, ele tem um treinamento especial? Sim, tem sim. Todos os nossos tripulantes, eles têm treinamento. O técnico de enfermagem, o condutor socorrista, não é um condutor, ele não está ali só para dirigir, ele não é um motorista, ele é um condutor socorrista. Ele é treinado e nós temos dentro do SAMU, e aí eu falo com propriedade em relação ao SAMU Sergipe, nós temos o núcleo de educação permanente, que nós temos aulas que é aberto para todos, de médico a condutor. Então, e a gente tem a depender do tipo de ocorrência e do local, é o meu condutor que eu treinei para fazer algumas coisas. Sim. Colocar um circuito, o circuito que são aquelas traqueias da ventilação mecânica, porque eu estou fazendo um outro procedimento junto com o médico. Conseguem fazer isso. Então, eles estão montando. Ele ajuda. Isso, aí eu estou fazendo. Exatamente. Então, eles estão fazendo estabilização. Eles, além de estar conduzindo a viatura, que é extremamente importante, porque eu digo que se tiver alguém mais importante, não existe grau de importância dentro da viatura. Todos nós temos o mesmo grau de importância, do médico ao técnico, ao condutor, todos nós, o enfermeiro, todos são importantes nesse processo. Agora, o que a gente fica assim, se tiver um lugar mais confortável para descansar, só deixa com o condutor, porque ele que está conduzindo a equipe e o paciente. E se deslocando para um acidente ou para uma emergência, ele tem que ser rápido, levando um carro grande no meio do trânsito. E principalmente a questão da sinalização de cena. O condutor é o responsável, a gente sempre diz isso, eles são responsáveis pela segurança da cena. Se o condutor disser aqui não dá para fazer o atendimento, não adianta a equipe querer fazer. Ele tem controle de dizer, não vou estacionar aqui. Agora, tá seguindo para emergência, tem que chegar rápido, que cada segundo é importante, vale ouro, como eu já disse. Vocês ficam meio que montanha-russa ali dentro, né? Meu Deus do céu, segura. Primeira coisa, o cinto, né? Eu sempre oriento a equipe e eu sempre checo. Já colocou o cinto, porque o que eu levo, e eu levo isso para minha vida pessoal. Muitas vezes eu sou condutora do meu carro, tá? Eu boto o cinto, mas quem está atrás às vezes não está usando o cinto e a gente se depara demais com esse tipo de ocorrência. E aí o que está atrás sem cinto às vezes atinge quem está à frente e acaba causando alguma lesão no condutor, no passageiro, ou então é ejetado de um. Então dentro da viatura também, o paciente, a gente coloca o cinto no paciente para ser transportado de forma correta, com melhor segurança. Lógico que a gente sabe que existem uns riscos de um deslocamento. Um plantão de 24 horas, que é o que a gente faz, normalmente, 12 ou 24 horas, eu já cheguei a uma marca mais ou menos de 800 a 1.000 quilômetros.
Sim. em um plantão de 24 horas. Então, esse do interior. Só rodando. Só rodando Sergipe. Não é fora de Sergipe, é dentro de Sergipe. Então, a nossa equipe está bem desgastada. O nosso condutor, por isso que eu falo tanto da importância do nosso condutor, que ele tem que estar alerta. A gente está dirigindo à noite, às vezes não tem uma boa sinalização, as vias. A gente conhece as vias de Sergipe. Melhoraram, inclusive, mas tem vias muito ruins, de estrada de barro, né? Com muitos buracos. Então, com animais em pista. Fora que a gente sabe também quem é condutor sabe das imprudências de outros veículos. Então, é muito particular. Nem todo mundo respeita a prioridade da ambulância no trânsito. O Coronel Santos Júnior do Getão, na entrevista aqui, falou isso. É importante de entender os 3 tipos de sirene que nós temos. Que temos a policial, Sim. Nós temos a de bombeiro e temos a de emergência de saúde médica. Isso. E as pessoas não abrem o trânsito, Isso. Tá nem aí, a ambulância tá lá ligada. Nós temos várias, e já aconteceram inclusive até acidentes envolvendo ambulâncias por conta disso. Porque você tá numa BR movimentada, aí você vê, aí você inicia uma ultrapassagem de um caminhão, vem outro caminhão, e aí você que geralmente nós enfermeiros ficamos naquele banco que fica entre o condutor e o médico. E a gente está no meio. Então, somos nós que estamos vendo ali e você passa a viatura entre 2 caminhões. Isso. Se esses 2 caminhões não souberem se posicionar adequadamente, nós estamos no meio para fazer isso. E nós já tivemos, assim, acidente em Sergipe mesmo, assim. Envolvendo viatura que colidiu com... Que colidiu, que a gente já foi alvo também de projétil, né? Porque estava em meio de tiroteio. Não, e aquele caso assim, que teve que foi ejetado foi também. Uma viatura do interior, uma USB, que foi atender uma vítima de um homicídio, que ainda estava vivo, e entre uma cidade e outra foi interceptado por um carro. Para não ir atender. Não, foi interceptado com o paciente dentro, abriram com a arma na mão a viatura e disseram: desçam que a gente não vai fazer nada com vocês. Botou a equipe para fora e executou o paciente dentro da viatura. Isso. Eu creio que isso tem uns 6 anos, né? Tem mais, né? Tem mais. E assim... terminou, executou e disse, pronto, acabou. Agora ligou pode voltar para trabalhar. Aí, como essa equipe volta para a viatura para pedir... Eu ficava no mato até 2 dias depois. E eu nem sei se eles conseguiram ainda voltar mesmo para a viatura. Porque eles deram sorte, né? Porque só foram atrás do cara, então, né? Já aconteceu em outra viatura de atirarem mesmo na viatura, né? E pedrada. Eu queria puxar aqui, a gente tem um convênio, o coronel Fernando Góes do GTA falou que vocês têm também um convênio para usar o helicóptero do GTA, que é um helicóptero policial, mas faz... o uso dele é só por conta da distância ou é também por causa da gravidade, a rapidez, né? A distância. Hoje eles já passaram de mais de 100 atendimentos. Esse profissional do SAMU fica na base do GTA? Hoje sim. A gente começou com esse é um termo de cooperação técnica que existe entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública. Foi iniciado em 2016 esse termo de cooperação, porque foi visto, antes era usado o Sênica, que é um bimotor da SSP, para fazer alguns voos e levar órgãos para transplante. Então, foi visto a possibilidade de ser usado essas aeronaves. Também já existe o resgate aquático, que tripula, que é dos bombeiros, né? Que também é militar e também da SSP. Mas a gente viu uma possibilidade de expandir um pouco para outros atendimentos, porque a gente não tem uma distância, a maior distância que a gente tem entre a capital e o interior é Canidé. Canidé. Que fica mais ou menos umas 2h30 de Aracaju, mas em helicóptero... De viatura. De viatura. De helicóptero é menos. 50 minutos. No caso, o GTA pode levar o médico para ele fazer a estabilização lá enquanto a unidade está indo? Não, a gente faz assim. Aí, no início, Marco, o que acontecia? A gente começou a fazer alguns atendimentos, transferências, algumas repatriações, né?
acontecia assim, um acidente com alguma pessoa, algum cidadão de Aracaju, né, ou de Sergipe, na Bahia, em Alagoas. E aí foi mostrado que era possível a gente fazer tripular o Esquilo, que é o helicóptero de asa móvel, ou o Sêneca, que era um bimotor, que era usado também para distâncias um pouquinho maiores. Inclusive, a gente levou uma criança mesmo, assim, e de forma muito... inicialmente, uma cooperação muito grande entre as duas secretarias. Uma criança de 8 anos, que fui eu que levei para São Paulo, era a única chance que essa criança teria, uma criança muito grave, ela estava em uso de ventilação mecânica, era um transplante entre vivos, ele e o pai de fígado, e a gente tripulou. Nós conseguimos a carta de voo era um tempo muito ruim no Campo de Marte, onde a gente ia descer, mas o comandante, na época, a gente era normalmente tripulava o enfermeiro. E o médico era do GTA, que é o Bicudo, né? Que é o Rodrigo Bicudo que tripulava. E a gente ia como... Eu tinha outras enfermeiras também que tripulavam. Até o momento... E a gente conseguiu fazer. A gente acordamos e levamos. Inicialmente, essas duas aeronaves, elas não são somente voltada para a parte de urgência e emergência de atendimento. Elas não são aeronaves fabricadas para esse tipo de situação, mas a gente consegue fazer levando os nossos equipamentos. E aí hoje nós temos uma equipe que só é um médico e enfermeiro. Fizemos depois que foi possível e a gente mostrou ao governo do estado que era possível o termo de cooperação e foi assinado, foi feito alguns cursos de formação e hoje nós temos médico e enfermeiro do SAMU tripulando já. E eles aquele corajoso que vai pendurado no helicóptero, né? Não, geralmente o pendurado é o militar. É o militar. Os civis não podem. Mas imagine, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de helicóptero, como é que faz? Aí tem que ser o corajoso, né? Né? E no helicóptero, como tem o treinamento específico, geralmente só faz o curso de formação quem gosta. Eu acho mais complicado nas terrestres, porque nós temos colegas que até hoje já têm 10, 12 anos de serviço, mas nauseiam demais. E você fez uma pergunta de quem vai balançando. Balança muito. Quem anda lá no fundo, que geralmente é o técnico. Ai, como balança. Balança muito. Então, nós temos colegas que às vezes é engraçado. Você tá com um paciente grave. E ele que tá passando mal. E ele é quem tá passando mal. O colega médico vem cheirando um algodãozinho com álcool. O médico passando mal, o enfermeiro também. O enfermeiro passando mal. Porque também o helicóptero, Fernando, do jeito que ele gosta de pilotar, fazer umas manobrinhas. Às vezes, no próprio helicóptero, assim, a gente já teve situações de ter colegas de passarem mal mesmo. Assim, né, nunca aconteceu comigo não, mas aconteceu já com outros colegas que, inclusive, ficou assim, somente como uma viagem. Porque eles têm uma limitação do atendimento. Então, voltando ao que você perguntou do atendimento do helicóptero. Hoje se leva em questão, às vezes você tem um paciente que não está tão longe, mas eu não tenho nenhuma viatura disponível para transportá-lo em tempo hábil. Então, eu aciono o GTA. E como isso é feito? O GTA é acionado, ele entra em contato com a unidade que vai receber, Glória, por exemplo. Então, ele já tem um plano de voo, ele chega em Glória. Em Glória, chega uma equipe do SAMU que pega a equipe terrestre, uma viatura do SAMU que vai até o helicóptero, que geralmente em Glória ele tem um local de pouso específico ali. Essa equipe pega o médico e pega o enfermeiro, leva até o hospital, eles avaliam o paciente, preparam para o transporte, levam de viatura até a aeronave e para aqui. Nós aqui que vamos receber, que geralmente esse pessoal vem sempre para Aracaju. A viatura é acionada aqui, a gente fica esperando, ou ali na Maranhão, ou na própria frente do USE, que tem um local ali que eles conseguem fazer pouso. E a gente é quem faz o transporte de lá para dentro da área hospitalar. A equipe do GTA, ela fica apenas para o transporte desse paciente. Mesmo assim, eles levam em conta várias coisas, porque eles também têm que ter a segurança de voo deles. Você falou de transporte, eu lembrei...
Teve aquele caminhoneiro sergipano que se adentrou fora e foi trazido para cá. Sim. Vocês participaram do transporte? Eu já tive alguns caminhoneiros, eu já vi. Mas foi um que ficou internado muito tempo O de Joinville? ele Sim. ficou... Fui eu que fui buscar. Aí vai o SAMU nesse Ele caso. foi, veja, a gente já teve situações das viaturas terrestres irem buscar esses pacientes. Também então, tem assim, isso, que aí vão mais de um condutor, porque Salvador faz mais usual fazer terrestre. E a gente fazia assim para São Paulo e outros lugares. Então, quando a gente fez esse termo de cooperação, naquela época, esse foi um dos voos, foram 11 horas de voo. A gente parou em Montes Claros para fazer a abastecimento, porque como o Sêneca, ele é um bimotor pequenininho, né? E aí, assim, até para a gente que é tripulação, a gente teve que fazer uma adaptação para tirar as poltronas, colocar a maca. Esse paciente, se eu não me engano, ele tinha na época 38 anos. Ele estava de alta desde janeiro. E isso já era segundo semestre. Ele passou muito tempo ele é de Tomar de Jeru, ele ficou um tempo em coma, atendimento na UTI, e não tinha como a família trazê-lo para cá, para Aracaju. Ele teve algumas sequelas, ele ficou sequelado. Foi a primeira vez que ele tinha feito uma viagem para o sul e ele se envolveu nesse acidente. Então, nós fomos buscar e trouxemos ele para cá. Não me recordo agora o nome dele, mas a gente conseguiu trazê-lo e uma felicidade muito grande, porque ele não tinha possibilidade. Não dava para ele vir também de voo comum, comercial. Então, nós trouxemos ele em uma dessas operações. E aí a gente veio no Sêneca. Não teve uma situação de outro caminhoneiro também, 2 caminhoneiros, que foi em Alagoinhas, um exemplo. E aí já foi com o de asa móvel, que foi com um helicóptero. Os 2 caminhoneiros, eles eram bem grandes, assim, bem alto. Assim como você, Marco, alto e forte. E aí eu tive que vir agachada, né? Tudo. De portas abertas. Sim. E aí eu tinha que escolher. Ou eu ficava com a cabecinha um pouquinho do lado de fora, os pés. A gente escolheu os pés, né? O pé não tá vendo. Só tomar uma fresquinha dos pés. E nós viemos assim, tirei o banco, né? Eu vim clipada, mas vim agachada de Alagoinhas para cá. E o paciente foi entregue na vermelha do uso de forma bem satisfatória, assim, não tivemos nenhum tipo de Eu queria entender intercorrência. uma coisa. Você falou, a central lá faz o entendimento da situação, visualiza qual é a viatura. Quando ele passa para a viatura, vocês já estão ali nela, vocês recebem já a descrição do que é a ocorrência. Então, no caminho vocês já vão também preparando Se tudo. for uma USA, quem geralmente recebe é o médico. Eles lá dentro ligam. já vai preparando tudo. Sim, não, geralmente a gente está na base. As viaturas ficam estacionadas, a gente está na base. Então, eu recebo a ligação de que tem um QRU, que é o que a gente chama de ocorrência. Tem um QRU para vocês. Aí a gente aguarda. Onde é? Eles passam o dado de onde é. Eu tenho um QRU para vocês, no bairro Lamarão, rua tal. Vou passar para o QSQ, que é o médico. Então, passa para o médico e o médico conversa e diz, olha, é fulano de tal, tantos anos. A família disse que desde de manhã ela não está acordando e foram olhar agora, estão achando que ela está com muito quente ou está roxinha e que, então... é ocorrência para vocês. Ou então, olha, uma transferência de um paciente. O paciente vai sair de tal lugar, vai para tal lugar fazer um exame. No trajeto, a gente já pressupõe o que a gente vai precisar. Chegando lá. Sim. E aí, também aquelas situações que a gente não tem muitas informações. Isso. Olha, nós recebemos algumas ligações aqui de um capotamento na BR-101, próximo a tal lugar. Quantas vítimas? Olha, eles não sabem precisar, a gente sabe aqui, parece que tem algum preso em ferragem, já estamos mandando bombeiro. Isso, já acionando. Eles já fazem esse contato, a CRU já faz o contato com os bombeiros e falam mais ou menos quantas vítimas tem e como é que mais ou menos a cinemática daquele acidente. Mas muitas vezes a gente não tem muitos dados e a gente não aguarda
a gente já vai deslocando. E aí eles usam, às vezes, o rádio para dar mais informações. E aí, quando a gente chega na cena, se a gente precisar de ajuda, a gente já fala. E o caminho inverso? Pegaram a vítima, como é que é feito o contato com o hospital? A preparação para o hospital receber? Quem faz a CRU? O médico na USA ou o enfermeiro e o técnico na USB passam para a CRU o quadro do que viram, já começam a intervenção, porque se é um paciente que está com uma dispneia, um cansaço, uma falta de ar, o técnico, o enfermeiro, o médico já entram com algo para se fazer uma máscara, algo, passam o quadro e informam os sinais vitais, porque a gente já vai olhar os sinais vitais, pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, Glasgow, que é para saber o nível de consciência desse paciente, e o médico da CRU avalia. E muitas vezes a USB, quando vai avaliar, é um paciente que está em crise convulsiva, que num primeiro momento o pessoal viu caído, chamou a USB. Aí manda geralmente uma USB. Chegou lá, o paciente começa a convulsionar. Então, a USB já aciona e já diz a central, o paciente convulsionando. Então, a central chama uma USA, porque é quem tem medicação para tratar esse paciente. Quando não, aí a própria CRU vai fazer a regulação, porque a CRU tem um painel do Estado de todas as urgências que estão disponíveis. Então, cabe a eles entrarem em contato com as instituições. Aí o que acontece muitas vezes que a gente fica esperando é porque eles ficam tentando achar local, não acham. No caso, Com o perfil do paciente. Com o perfil do paciente. No caso do deslocamento, vocês já acharam o hospital, estão indo para, por exemplo, estão indo para a cirurgia. Sim. O hospital já recebe por comunicação. Está chegando um paciente nessa situação, tal. Então o hospital já fica de pronto, aguardando aquele paciente que está chegando. A gente já sabe o nome do paciente, já sabe o que foi feito com aquele paciente, qual é a gravidade dele. Eu estou achando interessante isso para entender. Como é complexo, mas ao mesmo tempo é um sistema que funciona, né? Porque é feito o contato por telefone, é feito o entendimento da emergência, aí a emergência vai até o local, faz a identificação do paciente, desloca até o hospital já é comunicado, ou seja, não tem perda de tempo, não fica aquele negócio. E agora, vou fazer o quê? Chegou como? Já tá tudo esquematizado, né? Então, serviço rápido. Nós temos que entrar regulados. Em algumas situações, a gente usa o preceito da vaga zero, que é quando eu tenho um paciente muito grave, e todas as estabilizações todas as portas estão ocupadas e não tem jeito. Aí o médico entra como vaga zero, mesmo assim é comunicado ao hospital que a USA está indo como vaga zero. Vaga zero é porque eu sei que eu não vou ter uma maca, por exemplo, para uma cama. Muitas vezes, vaga zero, nossos equipamentos ficam com esse paciente. A ambulância fica lá presa. Exato. Eu fico presa até que se resolva essa situação. Eu queria entrar numa situação, para vocês entenderem assim. É uma emergência, muitas das vezes da emergência estão os familiares da vítima ali. Voltas na emoção da emergência. E vocês ali têm que fazer o atendimento, tem que regular o paciente, estabilizar. E às vezes tem que também controlar a família, né? Como é que vocês conseguem lidar? Porque vocês estão ali no foco da emergência, mas vocês são humanos também. Ali, poxa, podia ser um parente meu e tem uma pessoa ali chorando porque minha mãe que está ali passando mal. Fica a cabeça de vocês. Então, a gente, quando chega numa situação, numa cena, a gente faz uma leitura da cena, né? Como eu falei logo no início, a segurança da cena para o socorrista é primordial. Se tiver um risco, o socorrista não desce. Isso aí é um mandamento do socorrista. A gente não pode descer, não pode se colocar em risco. Por isso que às vezes a gente precisa de um apoio policial para a gente chegar. Se tiver muito tumultuado, às vezes uma situação que vai além. Mas o nosso foco é o paciente, é a gravidade. Bom, eu vou dar um exemplo. Existe uma situação de latrocínio e o atendimento é para a pessoa que provocou o latrocínio, né? Então, é para aquela pessoa que deu tiro em uma outra pessoa, tentou roubar e foi pego pela população e foi uma tentativa de linchamento. Então, assim, é uma cena bem difícil. Sim. Lógico que a polícia tem que estar
ali para ajudar a gente. Às vezes a gente chega primeiro que a polícia em algumas situações, porque tem alguns momentos que a gente está mais próximo, ou a questão de informação também, e a gente precisa dar esse foco primeiro para o paciente, seja familiar ou seja uma cena que esteja bem conturbada, as pessoas estão com o nervo, flor da pele, a gente precisa primeiro garantir que o paciente vai ser bem atendido. Quando a gente está... E a depender do tipo de atendimento, se for uma unidade de suporte avançado, a gente tem 4 tripulantes, então... O condutor chega assim, afasta, a gente já vai chegando, então a gente vai tentando colocar um mínimo de ordem que a gente possa atender, mas a gente tenta também tirar esse paciente o mais rápido possível daquela cena local. E colocar dentro da nossa viatura para a gente dar um melhor atendimento a ele. Protege a equipe. E quando envolve a emoção, tá ali o familiar, situação, um avô caiu, teve um trauma de crânio ali em casa, sangrando. Ligaram, fizeram todo o procedimento correto de informar, mas vocês chegam para atender, mas a família tá ali emocionada, me acuda, pega no teu braço, salva meu pai. Como é que vocês conseguem ali? Entra muito a questão do profissionalismo no sentido de você tem que acalmar, né? Fazer os dois partes, tem que salvar e acalmar. É acolher e ser firme, né? Você chega e tá todo mundo chorando. Senhora, nós vamos atender seu pai, agora eu preciso que a senhora se afaste, deixe a gente trabalhar. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai dar toda a informação. Isso. Mas se ficar muita gente aqui, não vai dar para a gente trabalhar. Aí a gente tem que realmente afastar. Aquela pessoa que está um pouquinho mais nervosa, que tá com um certo descontrole, a gente pede para um outro familiar, deixa aquele mais idoso, às vezes é um companheiro de 50 anos, né? E aí tá vendo a situação, muitas vezes também a gente já chega numa cena que já tem um óbito e não é mais reversível, e aí as pessoas já estão bem consternadas, a gente pede para essa pessoa, olha, acolhe aqui que a gente vai começar o atendimento, vai fazer... Então, a gente tenta acalmar aquelas pessoas. Lógico que nem sempre não é uma cena ideal, mas cada atendimento é único. Então, a gente tenta acolher da melhor forma possível e depois... Como é que o controle emocional de vocês é tratado? Vocês têm suporte? Porque vocês lidam ali com vida, mas no caso, às vezes, vocês chegam para fazer um atendimento e o óbito acontece ali. Não sei se é um ser humano, se vocês vão para casa, vocês têm família... Como é que... vocês têm um apoio, o SAMU tem uma rede de apoio para cuidar desse emocional de vocês? Não. Infelizmente, a gente tem tentativas, tratativas nesse sentido, mas ainda eu acho que não só a gente do SAMU, até os meninos que a gente chama, né? Os meninos e meninas da polícia também têm esse problema. Hoje a gestão tenta o acolhimento no sentido de você conversar. Chamar aquela equipe que passou por aquela situação de trauma, mas assim, a própria questão do tratamento da saúde mental ainda é um tabu. Incipiente. E principalmente porque até enquanto profissionais de saúde de um serviço como o SAMU, é você pensar na exposição que você às vezes vai ter, porque a pessoa diz, porque se eu chego numa cena, aí eu dou o exemplo do meu pai. Eu fiz o atendimento do meu pai. Acabei fazendo o atendimento. Até hoje eu digo que foi uma das cenas mais lindas de minha vida. Foi quando eu cheguei na casa de meus pais e eu vi a moto e a viatura com todos os giroflex. E aquilo ali me acolheu. E eu atendi. Apesar de todo mundo dizer, inclusive, saia daí da cena. Mas eu acho que a gente precisaria melhor. A Covid mostrou muito as fragilidades nossas. Vocês, cara, foi o momento mais pico, né, de vocês. Sim, e nós temos colegas que têm filhos. Então, quando você chega numa cena que envolve uma criança e você tem um filho, isso lhe dói um pouco mais. Depois você fica ainda pensando, mas eu vejo muito pelo lado que o trabalho em equipe é o que nos ajuda hoje em dia. Assim, esse é um tema que a gente tenta trazer muito. Muito isso. Porque o que eu acredito é que todos os serviços que trabalham com urgência e emergência, seja hospitalar, pré-hospitalar,
as operações especiais, policiais, todos nós precisamos, por diferentes situações. Em relação à polícia, é sempre uma situação de alerta. Então, ele pode ser alvejado, ele pode ser agredido a qualquer momento. Isso não é fácil. Mesmo quando você está... eu estava até falando aqui, eu não deixo de ser enfermeira porque eu tiro o macacão. Eu atendi um acidente antes de vir para cá, indo para a casa da minha mãe. Então, a gente está o tempo todo exposto. E são diversos tipos de cena. Lógico que nós somos seres humanos, nós temos família, nossos familiares também adoecem, meu pai também já foi atendido pelo SAMU mais de uma vez, meu irmão também, meu filho, inclusive, foi atendido dentro da Universidade Federal de Sergipe. Quem atendeu foi você, né, Cida? Foi. Sem saber que era meu filho. Eu tenho muito orgulho do nosso SAMU, porque ele só conseguiu depois... que já estava sendo atendido. Eu disse, eu acho que vocês conhecem a minha mãe. Eu sou conhecida como enfermeira Florzinha, né? Quem é sua mãe, menino? Flor é sua mãe. Menino, peraí, vou ligar para sua mãe. E aí ela que me ligou, foi ela que atendeu meu filho. Então eu fico muito orgulhosa, mas ao mesmo tempo a gente tem essa fragilidade. A pandemia veio para todo mundo e descortinou muita coisa. O tema de saúde mental sempre foi um tabu. E para nós profissionais que estamos na linha de frente, a gente precisa desse respaldo. A polícia precisa desse respaldo, os bombeiros precisam desse respaldo. Nós somos seres humanos, a gente precisa ter equilíbrio. A gente não esfria. As pessoas vocês estão acostumados. Não acostuma, gente. Não existe acostumar. A gente tenta, no momento de uma cena de gravidade, tenta manter um equilíbrio para atender melhor. Mas muitas vezes a gente vê o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai naquela situação. E em cenas de suicídio e várias outras situações. Depois. E a gente desaba depois também, porque somos seres humanos, somos mães, eu tenho 3 filhos. Então a gente precisa desse apoio. E a gente tem falado bastante isso a nível nacional, que é necessário ter um projeto de atendimento psicológico. A gente viu na escola, já atendemos, eu já atendi. A gente, há pouco tempo, estava com um projeto de suporte intermediário de vida, que, por enquanto, ele tá em stand-by, por situações administrativas, foi parado no momento, mas o que é suporte intermediário de vida é uma equipe com enfermeiro, técnico e condutor socorrista, a qual eu fazia parte por 3 anos, e que ficava entre os atendimentos de suporte avançado, USA, e suportes básicos. Porque situações de gravidade nem sempre você tem USA disponível, então é enviado o CIV. E eu cheguei a atender 12 meninas dentro de uma escola do município de Aracaju, com situações de ansiedade, que foi provocada por uma situação escolar. E a gente tem visto isso muito na comunidade hoje. Então, existiu a necessidade de se colocar um psicólogo dentro da unidade educativa, psicopedagogo também. Então, dentro dessas unidades de atendimento de urgência e emergência, é necessário que a gente fale e que a gente implemente programas de saúde mental. É um tema que a gente pode... Eu vou fazer questão de fazer um corte disso para que a gente leve mais para mais autoridades, os legisladores que entendam isso. Eu já entrevistei pessoas aqui, especialistas em parte de psicólogos e terapeutas, essa questão, né? O burnout virou hoje um tema muito forte dentro do ambiente de trabalho. E vocês estão no ápice do limite do ser humano, porque é uma situação de emergência, de vida, e vocês estão ali tendo que lidar com aquilo, né? E a gente tem, assim, uma estatística, infelizmente, assim, triste, né? Que nós já atendemos muitos colegas que sofreram com burnout e também que foram vítimas do próprio suicídio. Nós já tivemos situações de suicídio dentro do nosso serviço. Nós já tivemos situações de tentativas também, de surtos psicóticos, né? Dentro do hospitalar e do pré-hospitalar. Trabalha no limite, né? Trabalha no limite. Então, a gente adoece muito. E com a pandemia, que foi uma situação de extrema gravidade, e aí as pessoas começaram até a aceitar um pouco mais essa questão da saúde mental, do tratamento da saúde mental. Começaram a fazer terapia, começaram a aceitar mais o atendimento do psiquiatra.
E é muito difícil você lidar com tudo isso, porque você tem essas situações pessoais e profissionais. Então, nós temos que lidar com esses dois, né? Essas duas situações que colocam a gente em situação difícil, muitas vezes. Eu tô no meio da rua, tá uma emergência aqui, tá passando uma ambulância. Eu posso chamar sem precisar usar o 92? A gente vai parar para atender você. A gente vai... Finalizei. Sinaliza, a gente vai parar. Mesmo que a gente esteja com o paciente fazendo atendimento que teoricamente estaríamos indisponível para esse atendimento, nós vamos parar para fazer o atendimento. Central, nós nos deparamos aqui com um acidente e nós estamos parando para avaliar o paciente. Já tem alguém deslocando para esse acidente? Não, tem viatura sim, a viatura tal já está deslocando. Então, a gente já avalia o paciente, a gravidade e já passa também. Então, não necessariamente eu preciso do telefone. Se eu estiver ali, tá passando a ambulância ali na frente, eu posso sinalizar. Sim, se ela Você pode não ser removido por aquela ambulância. Ou a gente, dependendo se for um trauma, a gente faz o primeiro atendimento, prancha, põe o colar, verifica o acesso, mas aguarda a outra equipe chegar, passa esse paciente e segue. De que forma o SAMU está se modernizando? Recentemente chegaram ambulâncias novas, né? Um lote de ambulâncias. Lá de casa eu ficava vendo, dá para ver, né? Eu digo sempre que a pandemia foi um divisor de águas para o SAMU. Com a pandemia, né? Realmente de vocês, né? Sim, e no sentido de que durante a pandemia a gente não sabia com que a gente estava lidando, né? Nós somos os primeiros a muitas vezes ir para casa das pessoas sem saber que era Covid, porque não se tinha nem noção dos sintomas. A pessoa só estava com falta de ar. Não, a pessoa estava com... Não se queixa, no máximo uma febre. E depois a gente descobria que era um Covid. E durante a pandemia, nós tivemos que nos aperfeiçoar. Então, eu vejo que o SAMU teve um pulo muito grande durante. Nós tivemos que aprender a nos proteger, a proteger as pessoas. Nós tivemos que aprender coisas que não eram do nosso cotidiano, que é ficar com um paciente 12 horas dentro de uma viatura, sem poder beber, ir ao banheiro, porque não podia mesmo ir ao banheiro, porque se você se paramentasse, você teria que vestir outro paramento. Às vezes você estava num local que não tinha como você se paramentar, né? Então você tinha que ficar daquele jeito, então a gente teve que aprender coisas de infecção que a gente não lidava. A gente teve muita entrada de equipamentos novos. Essas novas ambulâncias têm tudo de mais moderno possível no mercado. Então, a gente, assim, a nossa frota, pensar que o SAMU é um carro que você está em atendimento, que ele está rodando 24 horas durante 7 dias na semana. Não para. Como eu disse, a gente, a nossa equipe já rodou de 800 a 1.000 quilômetros, já chegou. Isso, assim, que lógico que nem toda a viatura está rodando isso, mas já chegou a rodar isso em um plantão de 24 horas. Então, a quilometragem dessa viatura, a vida útil das viaturas, elas são em torno de 5 anos. O que chegar primeiro, a quilometragem, né? Que a gente estava com viaturas com 500 mil rodado, com 300 mil rodado. Essas viaturas, lógico, ela precisa de uma manutenção preventiva e corretiva. Nem sempre a gente tinha as preventivas. Então, a corretiva nem sempre era tão boa. Não dá para você tirar... você não tinha um backup de viatura para... eu tirei essa aqui, vou colocar em outro lugar... Vou pegar uma reserva e colocar no lugar. Não tem sobrando. Então, assim, a gente não tem. Os equipamentos, assim... O que a gente troca é a viatura. Os equipamentos que estão dentro, a gente tem ventilador de transporte, ventilador mecânico fixo, um móvel. Isso hoje é uma modernização. Hoje a gente está melhor adaptado ao tipo de atendimento que a gente faz de rua. Antes a gente tinha um respirador que era fixo dentro da viatura, agora a gente já está trabalhando com... Já tem um tempinho a modernização dos incidentes vão criando equipamentos melhores. No início do SAMU, a gente trabalhava somente com um fixo, um ventilador mecânico fixo. De alguns anos para cá, a gente já tem um ventilador de transporte.
E hoje a gente já está começando a mudar o fixo com 2 ventiladores de transporte, que é aquele que é móvel. Você pode levar para casa do paciente, você acompanha na maca. Tem sido um progresso, né, com relação a essa questão da troca da viatura. Tem momentos que, quando você está entre esse tempo aí, que dá mais ou menos uns 5 anos, entre a reposição de toda a frota, que são em torno de quase 60 viaturas, né? É difícil você fazer isso. Normalmente a gente recebe do Ministério da Saúde, mas você imagine que todo o país precisa dessa movimentação de frota, e a gente roda muito. Então, tem momentos bem críticos no SAMU, que as viaturas estão quebrando, a gente não consegue atender a toda a demanda. E aí você tem que fazer uma logística e um quebra-cabeça. Eu falo para os meninos, né, da frota, o pessoal da coordenação de frota e os supervisores, assim, é montar um xadrez. Essa viatura quebrou, não tem para repor, então vamos colocar essas aqui que são estratégicas. Não pode baixar a viatura, vamos dizer, as viaturas de Itabaiana, porque rodam muito e são central do estado, então elas têm uma via que pode atender Lagarto e outros lugares. Então, com essa reposição da frota, ajuda bastante, porque a gente tem uma agilidade para atendimento maior, tem uma disponibilidade de viaturas com uma resposta muito boa, e essa inovação, tanto do treinamento das equipes e o investimento também em equipamentos, isso tem sido fundamental para a qualificação de toda a assistência. Principalmente a questão do nosso núcleo de educação permanente. Isso ajuda muito. Hoje, o profissional que entra no SAMU, ele, antes de ir para a viatura, ele já passou pela seleção do concurso, do PSS, mas ele é treinado e ele passa também por treinamento com as equipes, para depois ele só. Porque eu sempre digo que um técnico, por exemplo, e um condutor, que a primeira vez que ele está fazendo uma ocorrência, imagine como ele fica sozinho para fazer aquele primeiro atendimento. Então, você precisa dar um respaldo melhor. Então, eu acredito que isso melhorou muito. As viaturas novas, que é a sua curiosidade, elas são boas. Nos dão um melhor conforto, mas tudo tem um senão. Nós temos viaturas novas que são maravilhosas, mas elas são rasteiras. Então, dependendo dos buracos, balança elas estão batendo muito. Balança então, muito. a gente às vezes até se preocupa. Porque, infelizmente, aqui a indústria automobilística, ela não tem a ambulância, ela é o mesmo modelo que faz entrega do Mercado Livre, não fazendo propaganda, de transporte escolar. Nós não temos um veículo ambulância como a gente vê em outros países. Ali ele foi construído especificamente. E você tem um padrão. Então, eu digo sempre que nós temos ambulâncias que às vezes a gente brinca que eu gostava tanto daquela Iveco do passada, porque ela aguentava todos os buracos que você achasse. Fiat Uno. Um Fiat Uno. As novas, claro que elas têm a modernização. Nós temos macas agora que aguentam 300 quilos. Então, isso ajuda, são mais leves. A evolução, né, do atendimento. Sim. A gente tem uma evolução do atendimento, sim, de equipamento, sim. Vocês têm alguma ocorrência inusitada? Já passaram assim, falando que meu Deus, você pega aquele bêbado chato que caiu, abriu a testa e ele contava a história. Você quer mais inusitado que você ter que ir 2 horas da manhã para a saída de Aracaju, para não citar nomes, porque durante o velório alguém achou que o defunto estava vivo. Nossa. Chama o SAMU. Então, eu fui. Aí você chega... Dá licença. Para dar licença, o defunto no caixão, em pleno velório, que ele já tinha sido o óbito de manhã, e alguém 2 da manhã resolveu, compadre, que alguém viu ele se mexer. Nossa. Aí você vai, chega. Tem aquela vítima chata que você não... Meu filho, fica quieto, eu quero te atender. Quando a OSAF chega primeiro, quando você vai para uma ocorrência, quando você chega, a OSAF já está lá. Aí você chega e diz, sim, eu vim para uma PCR e a OSAF já chegou. O paciente está sem respirar. Ok, quando chega lá o paciente está duro já. E a OSAF já chegou.
de vocês. Aí, então, aí se ele realmente tá em óbito, senhora, ele já, inclusive, ele tá com rigidez, né? E aí as pessoas, às vezes, estão ainda acreditando que aquela pessoa tá viva. E nós temos várias situações, assim, Tem aqueles... Olha, outro dia nós fomos para uma lá no Mosqueiro, que foi um afogamento. Eles beberam, aquele grupo de pessoas que já ficam bebendo no dia a dia, e pegaram um barco emprestado e foram pescar. E o motor do barco, ele soltou, porque ele não mexer bem, todos bebiam, ele soltou. Ele segurou o motor, Foi junto com o motor. aí ele foi junto. Mas o inusitado da cena é quando você chega no local para o atendimento, ele já tinha sido atendido na unidade básica, já estava estabilizado, mas era a comoção dos amiguinhos bêbados a chorar por ele. Então, quando você desceu, quando eu desci, eu me lembro mesmo, já veio um chorando, aí me abraçou, aí, salve meu amigo, ele tá vivo, ele tá morto. Aí, quando pegamos ele e botamos dentro da viatura, eles vieram, nós tivemos que deixar eles verem o amigo. Aí, fulano, Salva ele. fique bem, viu? Não morra, não. Olha, eu guardei esse aqui já teve o caso negócio. do caramelo que quer ir com o dono. Já teve Não, isso? Não. eu não atendi, não. Eu nunca cheguei a atender nada assim, Eu já não. pisei muito em cachorro, porque tem casas que tem muito cachorro e quando você vai tentar mexer com o paciente, Ele não deixa. sai de debaixo da cama 2, 3, 4, 5 cachorros. Não, pega no E meu quando dono. você pisa no cachorro, que você sai, você ainda ouve a mulher dizer: ela pisou no meu cachorro. Nossa. Não, mas, gente, é uma coisa que a gente pergunta. Tem cachorro? Antes de entrar Vocês nas sofrem igual casas. carteiro, né? Hã? Vocês sofrem igual carteiro. Sim, receber. Bom, de vez em quando a gente não é bem recebido. Então a gente pergunta. Mas já aconteceu da gente ser chamado para um paciente caído na feira à noite. E aí foi chamado a unidade de suporte avançado, porque imaginou-se que o paciente teve um infarto, o paciente desacordado. Na feira, às 18, 19 horas. Eu estava em Itabaiana e nós fomos para lá. Quando chegou lá, a gente começou a atender o paciente. Era só cheio. Ele estava dormindo. Nossa. Ele estava dormindo. Ele começou a reclamar por que a gente tinha acordado ele. Nossa. Ele tinha levado, na verdade, uma topada. Do jeito que ele caiu na calçada, ele ficou e vou dormiu. dormir aqui. Ele dormiu. E aí a pessoa que ia passando achou, não, ele está desacordado, mas não se deu o trabalho de chamar pelo coitado. E aí, assim, não chamou, né, para saber se ele realmente estava desacordado. E quando a gente chegou, ele, não, mas eu não quero não. Ele disse, não, mas o senhor está com... Aí eu fiz um curativo no dedão. Eu disse, não, mas aí o senhor está precisando de atendimento. Eu quero não. Ele disse, mas eu queria dormir. E aí a gente começou a conversa e tivemos que levá-lo para urgência, porque já imaginando que talvez de madrugada alguém ligasse para a gente para ir buscá-lo novamente, porque já aconteceu da gente ir mais de uma vez buscar esse tipo de paciente, porque as pessoas querem que o paciente saia da calçada dele, entendeu? Hoje então, não tanto. São os pacientes psiquiátricos. Hoje já existe um consenso de que o COBOM, que são os bombeiros, eles fazem a abordagem. Mas antes quem fazia era a gente. Surto aí, tinha que ser Então, muita equipe do USB já entrou no mangue para Nossa. procurar, para pegar o paciente em surto, porque tinha que fazer o atendimento, né? Então, você vai ter que ir fazer São pau para toda obra, né? Não tem jeito. Sim. Carreira Agora- que todo mundo já levou, alguém Com já certeza. levou. Nós já tivemos os que não são engraçados, mas que às vezes um colega que é agredido. é isso. Agora, vocês no atendimento, você teve o caso, você contou o caso do seu pai, mas vocês duas deslocando a um atendimento, teve algum marcante nesse tempo todo? Que Vários. o senhor falou, mas tem um assim que esse eu guardo. Sim. A gente tem vários. Poderia dizer... Você fez o atendimento do Zona Norte. Foi. A gente estava... Primeira equipe. Foi a sua. Eu fui a primeira equipe que chegou no incêndio do Zona Norte, que é onde estou Piva, né? A gente estava... eu era da sexta-feira, nesse dia eu fiz uma troca, estava na quinta, e a gente estava encerrando, estava fazendo um atendimento lá em Socorro, 6 horas da manhã. Fomos fazer um atendimento na constatação de óbito, o paciente não acordou,
e fomos constatar o óbito desse paciente. Na volta, a nossa técnica começou a receber várias mensagens via WhatsApp dentro da viatura. Até então a gente tinha rádio na viatura, mas não tinha assim, a gente não foi acionado. E ela começou a falar assim, gente, eu acho que o Nestor Piva tá pegando fogo. Aí eu de pronto peguei o rádio e fiz a comunicação com a central CRU, atento CRU, copia USA Socorro, que eu estava na USA Socorro. Verídico que a informação que o Nestor Piva está numa situação de incêndio, aí positivo, falou. A gente pediu autorização para ir para a cena. Eles estavam... foi assim que tinha acontecido. Acho que aconteceu por volta das 6h20, já eram as 6h30 mais ou menos. Eles estavam discutindo como é que seria o atendimento. E aí a gente estava ali na ponte já. Então, eles demoraram um pouco para nos responder. Eu já virei para o nosso condutor e para a equipe. Gente, nós vamos. E aí, só toca para lá. E aí, quando eles falaram com a gente já estava no Nestor Piva, nós fomos a primeira equipe a chegar, né, nesse local. E aí a gente reportou, a gente não tinha... Normalmente as viaturas... para a gente trabalha com rádio portátil e o rádio da viatura. Nessa viatura que nós estávamos, não tínhamos rádio portátil. Então, a gente passou a comunicação, que é isso que a gente faz quando tem um incidente com múltiplas vítimas. Primeira coisa que a gente faz antes de sair na cena é reportar para a central o que a gente está vendo. Isso pode ser numa situação de acidente, em via pública. Eu estou vendo, eu descrevo o que eu estou vendo, porque eu não vou dar conta sozinha daquela situação. Os bombeiros já estavam fazendo atendimento. O incêndio começou pela área Covid, né? Que quando você está de frente para o Nestor Piva, era do lado esquerdo. A gente entrou pelo lado direito e era justamente por onde as pessoas estavam saindo. Eu disse, olha, eu estou vendo várias pessoas, assim, do lado de fora já deve ter umas 20 pessoas, algumas sem oxigênio, mas foi na época da Covid e precisavam de oxigênio, mas eles não tinham, foi evacuado de forma muito rápida, eles não tinham tido o tempo de tirar o oxigênio. Eu vi uma colega que já estava pronta para assumir o SAMU, que ela entrava na sexta-feira, pela manhã, ela é técnica de lá do Nestor Piva, então eu já fui falando com ela. As máscaras dos colegas estavam cinza, os jalecos estavam cinza. Eu disse, gente, é um MV de grande porte. E a gente começou a coordenar a cena. Começamos a ver a equipe médica de enfermagem saindo com os leitos, com o paciente entubado, sem estar atrelado com o ventilador mecânico, porque eles não têm ventilador de transporte lá no Nestor Piva. Eles saíam, paciente com tubo, não tinha ambu para todo mundo, que é aquele dispositivo, né, que a gente faz, que a gente consegue estar ventilando o paciente. E aí, assim, de pronto, a gente já fez uma organização dentro da viatura. Disse, condutor, você vai sair e vai fazer a demarcação de como a gente vai fazer a entrada das ambulâncias, né? Que é a rota que a gente chama de rota de fuga. Como é que a gente vai fazer a rota de fuga? Você já vai fazendo aí, porque não existia uma ordem. Numa situação de grande MV, grande porte, você precisa... A primeira viatura que chega começa a coordenar a cena. E muitas vezes aqueles pacientes, aquelas pessoas que estão sendo vítimas, ficam bem desorganizadas, né? Como você até fez uma pergunta, às vezes atrapalha um pouco o atendimento, porque todo mundo quer ser atendido. E aí eles queriam entrar na viatura ou colocar pacientes graves dentro da viatura. Eu disse, não, gente, não dá para... A gente vai entregar todo o material que vocês estão precisando, mas não dá para entrar na viatura. Então, a gente tirou os oxigênios para CD, deixamos um oxigênio para o nosso ventilador fixo, entregamos o ventilador portátil e aí a gente já acionei todas as viaturas que estavam disponíveis naquele momento para se encaminhar para o Nestor Piva e acionei a CRU dizendo para startar o nosso protocolo de múltiplas vítimas, que é acionamento de todas as instituições hospitalares que poderiam receber pacientes, porque aquelas vítimas verdes que poderiam caminhar e elas poderiam ir por meios próprios, como foram, mas a gente precisava avisar a todos. E o médico foi organizando com os outros médicos os pacientes mais graves, ele foi atender junto. A minha técnica ficou dentro da viatura, porque ela sabia onde estava tudo dentro da viatura, para entregar de acordo com a necessidade, porque eles não conseguiram tirar os insumos dentro do material. E eu assumi a posição de estar informando a central
organizando todas as vítimas que seriam removidas pelo SAMU. Logo começaram a chegar as nossas viaturas do SAMU. Eu fiquei extremamente orgulhosa de como a gente conseguiu atender pessoas que colegas que estavam em casa. Que minha mãe, depois eu vi as minhas mensagens, minha mãe me viu na televisão, porque as chamadas eram feitas ao vivo, mas ela me reconheceu de costas, né? Porque eu estava de cabelo preso, mas com máscara, mesmo assim ela me reconheceu. Eu disse, olha, tá acontecendo assim, a Adriana tá lá. E eu anotei todos, a minha lista de pacientes removidos, porque é uma outra coisa, uma outra preocupação nossa. Quando a gente remove, a gente imagina que existe uma situação de múltiplas vítimas, que é caótico, a situação em cena, mas também a gente precisa evitar o caótico dentro das unidades. E as famílias? Você imagine, seu pai estava internado e você não tem notícia desse parente. Então, é uma preocupação da gente saber para onde está sendo encaminhado. Então, eu disse, olha, não sai nenhuma viatura antes de passar por mim. Então, a gente tinha esse controle. A minha lista batia exatamente com o que estava. Foi base para o Nestor Piva fazer a identificação de todos os pacientes que estavam sendo removidos. Inclusive, eu colocava, quando é funcionário, eu colocava uma identificação, por qual viatura que ele estava indo, o nome do paciente, se era um paciente amarelo, vermelho ou verde, e se era funcionário também, e o local que ele estava sendo encaminhado, se estava sendo... Porque alguns tinha a depender do perfil, né? Aí a gente mandava aquele paciente. Então, a minha lista, a gente removeu naquele dia em torno de 60 pacientes. De forma organizada. De forma organizada. Então, tem uma tomada que eu tenho essa foto que passou na televisão, que eu achei assim... que foi um grande ensinamento para a gente, porque a gente nunca teve no estado uma situação de múltiplas vítimas dessa magnitude. A gente já treinou, né? A gente faz esse treinamento, mas nunca aconteceu a gente fazer isso de executar. E tem uma tomada feita de cima com o prédio do Nestor Piva e a localização das nossas viaturas, que está perfeita, né? Então, assim, o SAMU se posicionou de forma que as viaturas conseguiam entrar, colocar o paciente e sair. Foi feito e aí a CPTRAN estava lá para ajudar na parte... um corredor de saída. Um corredor de saída. São várias instituições assim que estavam envolvidas, o bombeiro fazendo o trabalho dele, a CPTRAN garantindo a nossa entrada e saída. As pessoas, a mobilização das pessoas foi assim muito lindo de ver. A gente ficou... Eu fui uma das últimas a sair, então eu saí de lá meio-dia. Eu tava do plantão anterior, né? Eu tava já de 24 horas. Eu ia sair meia hora antes de eu sair, a gente foi atender esse acidente. Então, a gente não tinha água, não tinha nada. E as pessoas que estavam... Foram fazendo por conta própria. Foram entregando água pra gente, perguntando se a gente queria fazer algum lanche, alguma coisa. Então, eles traziam água pra gente, água potável. Algumas mercearias estavam ali, entregavam. Então, foi muito bom de ver toda essa organização e a gente conseguir colocar isso na prática de forma eficiente. E eu acho que sem desassistir o restante da população que precisava do SAMU. O SAMU não parou, né? Exatamente. Nós não ficamos só focados, porque como muitas pessoas se disponibilizaram que estavam em casa para tripular, então nós conseguimos, naquele caos, manter o serviço funcionando para quem ainda precisava de atendimento. Eu acho que isso é que é interessante. Aí até voltando para como você fala, um atendimento que você marca. Eu me lembro de um policial que fez a esposa de refém num bairro aqui de Aracaju e que durante a noite toda as nossas equipes ficavam revezando, porque se tentava negociar com ele e muitas vezes ele saía com a arma encostada na própria cabeça dele para conversar com o negociador da polícia. E é você ficar aqui naquela tensão dele estar conversando e ele poder, de repente, dar um tiro nele ou acertar alguém. A gente estava numa distância segura, mas a gente sentia o clima tenso. Disso. E marca muito você ver, né? Marca mesmo você ver alguém com arma na própria cabeça.
Se vocês pudessem escolher uma palavra para resumir o que é trabalhar no SAMU, qual seria? Nossa, é gratificante. É paixão. Eu vou mudar um pouco o tema aqui para vocês, ficar mais leve. Porque falar de SAMU, praticamente vocês têm aí uma vida, duas gerações, 20 anos de SAMU, né? Quase 20 anos. Dedicado a Eu isso. debutei. Dedicado a isso. E aí eu sempre mudo um pouco dependendo do clima, às vezes é um clima descontraído, outros mais sérios. Aqui a gente envolve isso, serviço à sociedade de uma forma organizada, um serviço essencial, imprescindível e com profissionais dedicados, mas a gente quebra o clima um pouquinho. Vocês duas, individualmente, cada uma tem um prato, uma comida que ela remete a alguma sensação, uma lembrança que você não... É aquela especial para vocês? Olha, eu acho que um bom nordestino, aquele cuscuz com carne de sol, sabe? É algo que eu gosto muito, porque me lembra muito minhas origens, assim, no Nordeste. Eu gosto muito dos panetones, Independente da época. independente da época. Por conta de que há anos atrás, eu estou com 53, não se tinha muito acesso a eles. E eu lembro muito dos natais da minha infância. E tem algo que vocês não comem por nada nesse mundo? Menino, somos ele que não Eu vou come. dizer a você. Olha, às vezes, o problema da gente, às vezes, é a gente não conseguir parar de comer. Mas a gente come de tudo. Botou. A gente é bom de boca. Não tem emergência para vocês. Não, porque se às vezes a gente realmente não consegue parar. Eu já tive que deixar. A gente às vezes compra. Ovo mal passado. Pronto. Ah, não, ovo até gema comer mole. Ovo mal passado. É Gema cru, mole, não. não me dê gema mole. Não, sem preferências. A gente, com muita fome, né, Cida? A gente para assim, vê aquele prato, ocorrência, uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. Ele Então, fica lá. E aí eu ter que pegar aquela quentinha, fechar e entregar ao rapaz que tá ali guardando o carro na rua, porque eu não vou poder comer, não dá para colocar na viatura. Então, é bom. O senhor já comeu? Não, então, ó, toma. E a gente, Isso. e aí a gente fica rezando para ter Quando a um lugarzinho. ocorrência, como eu saía de Aracaju para Poço Redondo, eu ia comendo. Aí, Não abre. se der tempo, a gente vai comendo. Vai comendo. É. Vou comendo. Como a gente falou um pouco antes de começar a entrevista, eu tenho muito esse objetivo aqui no Bem Temperado Podcast, trazer histórias e trazer também serviço. Então, é uma boa oportunidade a gente mostrar. São pessoas comuns fazendo um trabalho diferenciado que vocês escolheram. Vocês escolheram fazer isso. Eu posso dizer assim que é um chamado, a gente nunca sabe. Eu deixei de ser cozinheiro e virei entrevistador. Pastor Luiz, quando passou aqui no Especial do Natal, falou: Deus escolhe seus caminhos e não questione. Às vezes você, eu queria fazer tal coisa e você está em outra. É destino. Vocês escolherem ficar 12, 24 horas longe da família para cuidar de outras pessoas é louvável, porque são abnegadas. Porque só quem entende o serviço de vocês já vai entender e valorizar. Então aqui é uma forma de fazer com que as pessoas, ouvindo vocês por mais de 1h40, já passou a entrevista, ouvir e entender o serviço, a importância dele, a magnitude dele, principalmente as pessoas que estão ali, desde a pessoa que está ali no telefone para dizer: SAMU, boa noite, qual a sua emergência? Ao médico, à equipe que está ali dentro, e depois a toda a equipe que faz parte do SUS, que recebe e continua, para que no final a pessoa volte para casa quando possível. Então eu queria que, se pudesse, para encerrar, vocês deixassem uma mensagem para quem assistiu e conhecer um pouco mais desse serviço. O 192, o número que salva vidas, e você, imbecil que fica fazendo trote, um dia você vai precisar do SAMU. Então não faça isso. Entendeu como é a complexidade do trabalho deles? Você pegar o telefone e fazer um papel de imbecil
tirando uma ambulância de uma ocorrência porque você quer se divertir, amanhã é você, seu besta, que vai precisar, um familiar seu, e você faz essa bobagem. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem assistiu. Eu gostaria de agradecer esse momento, dizer a vocês que o SAMU ele é um serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SUS, né? E nós chegamos onde o SUS às vezes não consegue chegar, que é aquele lugar mais longínquo, aquela pessoa mais vulnerável, que quando você puder olhar pelo seu retrovisor, ver uma ambulância, abra caminho. Porque essa ambulância, ela salva vidas. O que a gente faz realmente salva vidas. E que a gente faz isso da melhor forma, em situações bem diversas. E nós amamos o que fazemos. Muitas vezes com muitas diversidades. E façam bom uso do SAMU. Porque não só do SAMU, como de toda a rede SUS. Que há uma grande diferença. A forma como você usa esse serviço pode trazer para outra pessoa que está precisando a diferença entre a morte e a vida, tá? Então, façam bom uso, porque esse serviço é para vocês. A gente que está aqui do lado de dentro do SAMU, a gente estuda, a gente tenta deixar as coisas mais bem organizadas possíveis para atender você da melhor forma possível, como se fosse um dos nossos. A gente sai da nossa casa para colocar nossa vida muitas vezes em risco para atender uma pessoa que a gente não conhece. Mas tenho certeza que a gente vai atender da melhor forma, tá? E eu agradeço a oportunidade de estar dentro desse serviço que eu tenho tanto orgulho de vestir essa farda. Cida? Completando até a fala, dizer que o SAMU 92 Sergipe está à disposição de toda a população e que vocês entendam como é valioso viver. Nós que lidamos todos os dias com a morte e nas suas diversas etapas, que se entenda como é importante viver, procurar ajuda sempre que estiver precisando. E para a gente da equipe do SAMU entender quando vocês encontrarem equipes que às vezes elas estão sorrindo depois de um atendimento grave. Muitas vezes quando a gente faz uma PCR que o paciente volta, vocês vão ver a equipe se abraçando, vocês vão ver a equipe dando tapinhas e às vezes a população olha e diz, eles não estão nem aí para aquilo. Na verdade, a gente está pulando de felicidade. Não tem nada melhor para um samuzeiro do que entregar um paciente com vida no local de destino dele. Essa é a função que a gente escolheu fazer e então a gente agradece que vocês também nos acolham nesses momentos. Ok, pessoal. Vocês conheceram a Cida, vou chamar assim a Cida, e a Florzinha. Enfermeiras, membros de uma equipe valiosíssima para a sociedade, como eu disse, que é o SAMU. Mandar aqui o abraço aos condutores, aos técnicos, aos médicos, a equipe que está ali na central atendendo a população e todas as forças que a gente tem no estado, que tem o CIOSP que faz parte, o pessoal do GTA que faz parte. É um serviço que não tem como mensurar preço, mas lá no fundo você sabe o valor dela. É só ter um pouco de consciência. Espero que tenham gostado dessa entrevista. Agradecer nossos patrocinadores, Tioli e Casa da Música, sempre presentes aqui. Agradecer a nossa audiência. Se você gostou dessa entrevista, deixa seu comentário, não deixa o like, não deixe de se inscrever. Comente quando você assistir, comente para alguém, vai lá no Bem Temperado, teve uma entrevista muito legal sobre o SAMU, uma aula que a gente teve aqui sobre atendimento de um serviço fundamental para a sociedade. Como eu sempre encerro, tem um detalhe, vai lá no Spotify, ouvir um trecho dessa entrevista para depois você vir aqui para o canal YouTube. Como eu sempre encerro, encontro vocês próxima semana em mais uma entrevista com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau.